Pessoal, eu vou mostrar aqui para o canal Cantinho do Reuso como que eu faço composto orgânico caseiro para adubação natural de plantas em vasos. Qual a vantagem dessa prática? A primeira é que você diminui a quantidade de material que você está descartando para coleta municipal e diminui o volume de material no aterro sanitário. A segunda vantagem é para as plantas, que vão ficar mais bonitas com solo contendo mais nutrientes. A terceira é que você não precisa comprar fertilizante químico, fertilizante NPK, para adubar as plantas. E essa adubação natural com composto orgânico, ela fica disponível para a planta por mais tempo, já que a liberação de nutrientes é mais lenta, ao contrário da adubação química, que o mineral lixivia mais rapidamente pelo solo. Eu vou mostrar aqui para vocês qual a matéria-prima, que eu vou utilizar para fazer esse composto hoje. Então deixei aqui separado dentro desse pote. Todo esse material foi gerado hoje, ele está fresquinho, tá? Não tem mau cheiro, não tem nada em decomposição aqui ainda. Então o que tem aqui dentro? Olha, tem casca de banana, miolo de maçã, aquele miolinho que tem a semente da maçã, que eu tirei na hora de comer. Tem casca de ovo, tem casca de chuchu, borra de café, aqui ó, borra de café, casca de mamão, tem também a semente do mamão, olha, essa semente ela vai ser triturada junto com esse material, porque se ela for descartada sem ser triturada, ela vai germinar. Tem também bagaço de laranja, observem que eu estou utilizando o bagaço de laranja, mas não a casca da laranja. Por quê? A casca da laranja, na hora que você tritura, ela libera uma espécie de uma cera que vai ficar grudada no liquidificador e vai dificultar a limpeza depois. E tem também aqui, olha, esse bagaço aqui de suco de cenoura com maracujá. Então é bagaço de cenoura misturado com bagaço, de semente de maracujá, de um suco que eu fiz. Então eu vou colocar esse material dentro do liquidificador e vou colocar um pouco de água, em torno de 1 copo de água, que é o suficiente para cobrir a hélice mais ou menos até esse nível aqui. Vamos posicionar aqui a câmera do celular. Vou colocar esse material no liquidificador. Observe que ficou bem cheio, talvez eu tenha que botar um pouco mais de água. Vou começar com 1 copo de água. E vamos triturar. Preciso colocar um pouco mais de água, mais meio copo de água. Então, o material já foi triturado. Observem aqui dentro, ele virou uma espécie de uma pasta. Ó, uma espécie de uma... Fica meio pastoso. Agora eu vou dar pausa no vídeo e vou levar esse material lá para fora para mostrar para vocês como fazer o descarte no vaso da planta.
Pessoal, eu estou aqui do lado de fora para mostrar agora como fazer o descarte no vaso da planta. Eu escolhi essa planta aqui, olha, esse vaso, e como deve ser feito esse descarte. Sempre pela borda do vaso, tá vendo? Não próximo da haste da raiz central da planta. Então olha como que eu vou descartar. Observe que o material está bem pastoso. Pronto. Vou colocar mais um restinho aqui desse lado. Pronto, foi tudo. Ó. Então, observe. Aqui nas extremidades do vaso, não próximo da haste da planta. Então agora esse material vai ficar aqui. Geralmente eu faço esse procedimento final da tarde, geralmente à noite, né? Então eu não tenho problema de mosca, tá? Por isso que o ideal é que você faça isso à noite, no início da noite, porque amanhã de manhã isso aqui já amanhece mais seco. Caso, se você tiver problema de formação de mosca nisso aqui na sua casa, você pode cobrir esse material com um pouco de terra do próprio vaso, tá? Então esse material vai ficar aqui. Daqui uma semana eu vou voltar para mostrar para vocês o estado de decomposição desse material. Com o tempo ele vai se decompondo, vai secando, vai formando uma casca, e essa casca vai se desfazendo e liberando os nutrientes para a planta. E eu vou mostrar aqui como que tá aquele vaso da semana passada que eu descartei o composto orgânico. Então, olha, depois de uma semana, você observa que o material ele deu uma secada, formou-se um pouco de mofo em cima, isso é normal, principalmente se o vaso está num local que não tem incidência direta de luz do sol, né? Aqui está um ambiente aberto, deixa eu mostrar em cima, ó, é aberto, mas essa época do ano a sombra do muro não deixa o sol bater neste vaso. Então é comum formar um pouco assim de mofo. Deixa eu aproximar mais. Tá vendo? É assim que está o material após uma semana. Tá vendo? Ó, vou tirar um pedaço aqui. Então tá dessa forma. Na semana que vem eu voltarei aqui para mostrar como que vai continuar a decomposição desse material. Pessoal, estou aqui após 2 semanas para mostrar como que tá aquele material que foi depositado nesse vaso há 2 semanas atrás. Olha como está mais seco. Deixa eu pegar com a mão aqui, ó. Já está quebradiço. O que eu vou fazer agora, depois de 2 semanas, é pegar essa casca e quebrar assim, ó, em pedaços menores. Esse vaso aqui, repetindo, ele está num local aberto, porém sem incidência direta de sol. Se ele tivesse com incidência direta de sol, esse material estaria mais seco ainda. Então vou dar uma pausa no vídeo e quebrar essas placas aqui, olha, em pedaços menores, assim. Bom, como vocês podem ver, eu quebrei aquele material que estava em placas, né, em pedaços menores. Então, tá aí o resultado. Esses pedacinhos agora, olha, esses pedacinhos menores, tipo isso aqui, olha, isso aqui vai, com o tempo, ele vai se desfazendo, né? E o resultado é nutriente para a planta, que vai ficando mais bonita. Tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Gente, lá vem o Thiago com essas dicas de preguiçoso, que a gente adora, né?
Eu adorei essa dica do Thiago, super prático, você coloca ali no liquidificador, depois põe ali na plantinha, daqui a 30 dias você vê lá, já está tudo absorvido. Bem interessante, né? E vi comentando aí com alguns colegas e alguns familiares que muita gente já faz isso. Então é legal porque a gente já vê aí que essa transformação já ocorre em algumas casas, né? Mas eu mesma não conhecia. Descobri também que algumas pessoas colocam canela em pó, porque a canela ela é um fungicida para as plantas, né? Então, quem quiser adicionar também é um plus aí, né? Para a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Aldara aqui do Cantinho do Reuso. O professor Tiago, meu colega de trabalho da Universidade Federal Fluminense, já esteve no vídeo anterior, vou colocar aqui embaixo, falando que, mostrando como ele pode também aproveitar o resíduo orgânico de outra maneira dentro da hortinha. E é interessante a gente frisar que esse não é o composto definitivo. Então, se você quiser fazer um composto controlado, você tem que fazer a composteira. Então, essa daí é uma dica mais fácil, mais rápido, mas também não dá para você ficar entornando a comida toda, né, batida dentro de um vasinho só. Então, o ideal para você usar essa técnica é que você tenha vários vasinhos aí e que você faça, e sei lá, daqui a um mês, uns 40 dias, 45 dias, aí você pode colocar de novo. Isso pelo menos é o que ele faz, né? Ele tem vários vasinhos, então ele vai. Uma hora ele enterra na horta, outra hora ele coloca ali no vasinho. Então é uma opção para você. E essa opção de aproveitar os resíduos da sua cozinha dentro da sua casa, ela vai gerar um recurso para a sua hortinha e também vai ajudar a prefeitura a diminuir os custos com a coleta seletiva, com o tratamento desse resíduo. Então é algo que, além de funcionar para você, pode ajudar também os custos, né, da sua prefeitura, da nossa prefeitura, da prefeitura da sua cidade. Bom, então é isso, gente. Mais uma dica aqui do Cantinho do Reuso. Você não esqueça aí de deixar o seu like neste vídeo, compartilhar com quem você acha que tem interesse nessa informação e inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você continuar acompanhando a gente aqui com mais dicas aqui do Cantinho do Reuso, tá bom? Até a próxima!